Fala galera, beleza? Você está assistindo a série de vídeos Algoritmo e Lógica de Programação com a linguagem Python. Nesta série de vídeos a gente está entendendo um pouco da teoria dos algoritmos e da lógica de programação e tentando implementá-los com a linguagem Python, que é hoje uma linguagem no mercado altamente disseminada, principalmente para quem trabalha com Big Data, com Machine Learning e com ciência de dados. Se você quer ajudar este canal a ter mais conteúdos de qualidade, você pode verificar na descrição alguns dos livros que a gente utilizou para montar todo este material e adquiri-los pelo próprio link. Este é o primeiro vídeo da série Algoritmos e Lógica de Programação utilizando a linguagem Python. A partir desse momento a gente vai começar um grande material sobre o que é algoritmo, como a gente implementa um algoritmo, o que é a lógica de programação presente dentro desse algoritmo, como que a gente consegue transformar algumas ideias de algoritmos com a linguagem Python, quais são algoritmos, quais são os conceitos fundamentais, os principais modelos, recursos das linguagens de programação, como que a gente pode implementar esses recursos que a gente vê de maneira teórica com a linguagem Python. O que a gente quer é que você consiga ter uma introdução às linguagens de programação, uma introdução a esse entendimento de algoritmos, utilizando já uma linguagem que é uma linguagem de mercado, uma linguagem amplamente utilizada hoje para quem trabalha com Big Data, para quem trabalha com Machine Learning, para quem trabalha com ciência de dados. Além disso, o Python te permite trabalhar com desenvolvimento para web, com desenvolvimento para desktop, com desenvolvimento para mobile. Então você pode fazer bastante coisa utilizando esses conceitos que a gente vai estar tratando nessa série de vídeos como base para o teu conhecimento. Em outros momentos, a gente quer trabalhar também com outras linguagens de programação, também trabalhar com outras aplicações para o Python. Então, com isso, você vai ter essa base nessa série de vídeos e a partir de então a gente vai poder trabalhar outros conteúdos em séries de vídeos posteriores. Fala pessoal! Continuando aqui o nosso vídeo, vamos lá meter bronca agora e fazer o download das aplicações que a gente vai precisar instalar e realizar a instalação de cada uma delas, tá? Quando eu faço vídeo assim no notebook, eu prefiro utilizar esse fone porque a gravação sai melhor, o áudio sai melhor para vocês. Então eu espero que vocês curtam aí, possam aproveitar para ganhar um pouquinho mais de conhecimento e também contribuir caso você não concorde com o método que eu estou fazendo alguma coisa, ou com a forma que eu estou instalando o pacote. Você possa também comentar e nos ajudar a cada vez mais criar um conteúdo bacana, mais completo e que sirva a todos os públicos, tá? Já aproveito para te convidar para curtir o vídeo e compartilhar o canal com quem você gosta. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos que eu estou fazendo. Eu não tenho uma regularidade na construção de vídeo, mas à medida que eu vejo necessidade, ou na sala de aula como professor, ou no dia a dia como desenvolvedor, com dúvidas de alguns colegas, ou mesmo percepções que eu tenho, a gente vai construindo o vídeo e vai colocando aqui no canal, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vou mudar aqui agora a minha visão. Vocês estão me vendo pequenininho aqui na tela e podem ver que aqui eu já tenho o Google Chrome aberto dentro do meu Google aqui, do site do Google. A gente vai procurar o nosso primeiro pacote, que é o pacote do Python. Então a gente vai procurar por Python e aqui em cima já tem no primeiro link, tem que prestar atenção aqui, ó, python.org. Esse é o site que a gente vai acessar. Ele já me dá aqui naqueles links prévios, né, que o Google mapeia pra gente, ele já me dá aqui o link do downloads, tá? Mas vamos entrar aqui na página para que você conheça também o ambiente. Essa daqui é a página da python.org, é a organização internacional, né, que organiza a linguagem Python pelo mundo e as diversas comunidades também que existem pelo mundo. E aqui você vai ter informação sobre tudo, documentação, mas como ela é a página em internacional, então todas essas informações elas vão estar em inglês, tá? Você pode clicar lá no botãozinho de traduzir também da própria ferramenta do Google Chrome e de outras ferramentas também que tem
né, o Firefox, que ele tem também o Applet para o Google Translate, enfim, você pode utilizar qualquer ferramenta de tradução para procurar entender um pouco mais, se você ainda não conhece um pouco de inglês. Tá? Também existem a Python Brasil, né, que leva o nome também do evento, Python Brasil, tá? Que você pode também estar pesquisando, e geralmente em cada estado do nosso país ele também tem o PUG-P, e o nome eu digo estado, né? Aqui na Paraíba é o PUG-PB, né? Que é o Python User Group, né? Os usuários da linguagem Python, um grupo de usuários da linguagem Python, perdão. Tá bom? Mas o que nos interessa aqui agora é fazer o download. Então você tem aqui tanto esse botão download, que você já é indicado para cada versão que você quer, como você também tem aqui o download da próxima versão. Então você vai pegar aqui no download, eu vou instalar aqui para o Windows, então vou clicar aqui, ó, Windows, e aí a gente é redirecionado para essa página. Nessa página aqui você tem todos os lançamentos para o Windows da linguagem Python, né, os releases, tá? E o último lançamento que tem aqui para Python 3 é esse 3.8.2, tá bom? A versão 2, se eu não estou enganado, ela já entrou no modo que ela não tem mais atualização. Né? Apenas quem trabalha com sistemas legados, que ainda estão em linguagem da versão Python 2.7 ou para baixo, é que costumam utilizar a versão 2 do Python. Só para você ter ideia, eu estou utilizando o Python há mais ou menos 2 anos e eu nunca precisei trabalhar com a versão 2.7. Eu trabalho com a versão 3 para cima, 3.5 para cima, foram as versões que eu já trabalhei, 3.5, 3.6, 3.7 e agora, desde o finalzinho do ano passado, com a 3.8. E tem funcionado super bem para mim, não tem dado nenhum problema. Mas eu não tenho trabalhado com sistemas legados, eu apenas pego novas funcionalidades para construir, já construo na linguagem Python 3.8, né? Hoje é 3.8. Mas é importante você estar ciente que essa linguagem Python 2.7, às vezes ela é utilizada ainda em alguns livros. Então eu estou estudando agora a ciência de dados e alguns livros da ciência de dados que eu estou estudando ainda vem com linguagem 2.7. E aí eu não quero trabalhar com 2.7, eu tenho um trabalho a fazer, né, que é justamente entender como é programado na 2.7 e procurar na internet, no Google, no Stack Overflow, no GitHub, nessas fontes de código. Eu tenho que procurar como é que eu consigo às vezes traduzir uma biblioteca ou algum comando para a linguagem que eu estou utilizando na versão que eu estou utilizando, que é 3.8, tá? Então fica essa dica aí já para você ficar ligado. Então você pode clicar aqui, ó, na 3.8 e aqui ele vai te dar tanto o que foi atualizado em comparação com a 3.7, né? Outros recursos que foram adicionados, tá bom? E aqui quando você vai rolando a página tem lá Files. Você vai procurar qual é a versão executável que vai melhor indicar para você, tá? Você tem que entender primeiro qual é a versão do teu computador. Se ele é um computador de 64 bits ou de 32 bits. Aí você procura no YouTube como verificar, ou no próprio Google como verificar quantos bits tem o meu Windows, mas é super simples, não tem nenhuma dificuldade nisso. O detalhe é que se você estiver utilizando um computador de 32 bits, você vai ter que clicar em um desses que tem x86, apenas x86. E se você estiver utilizando um computador de 64 bits, você tem que clicar em um desses que tem esse 64, tá? Que seria x64. Ok? Então essa é a diferença na escolha do pacote, tá? Eu também costumo baixar esse aqui, ó, Executable Installer, tá? Que ele já baixa todo o pacote e aí você vai instalar sem nenhuma conexão com a internet, porque você também tem esse pacote menor aqui, ó, Web Based Installer, tá? Que é onde você vai ser baseado na instalação na internet. Então vai depender da tua conexão para ele baixar. Ele é um pouquinho menor, mas ele depende da internet. Então vamos baixar esse aqui, ó, Windows Executable Installer, para a gente conseguir baixar rapidinho aqui. Ele já baixou o nosso Python, tá? Então vamos agora inicialmente para nossa instalação do Python. Eu vou minimizar aqui, vou procurar aqui na nossa pasta Downloads. Tá aqui o Python, beleza? Vamos dar 2 cliques.
2 cliques, e aí vamos deixar ele instalar, tá? Já nessa primeira tela aqui tem algumas coisas importantes para a gente prestar atenção. Você pode instalar para todos os usuários do computador, isso é uma coisa bacana, é legal, tá? Até porque o Python não consome tanto espaço assim, então se você tem uma máquina mediana, de 5 anos para cá, você não vai ter muito problema com questão de espaço, de gigas, a não ser que você realmente faça muitos downloads e armazene tudo no seu computador, mas se não, e se mais pessoas utilizarem aquele computador, é interessante deixar essa opção marcada. Eu pessoalmente nunca desmarco ela, sempre deixo marcado, mas uma segunda opção que eu acho importante você marcar é essa aqui de baixo, ó. Add Python 3.8 to path. Tá? Eu adiciono o Python 3.8 ao path. O path é um caminho, é o caminho que o Python vai estar. E ele, quando está adicionado ao path, você não precisa digitar. Porque, na verdade, como é que funciona, para que você entenda? Quando eu vou executar um programa, eu tenho que indicar para o computador todo o caminho que ele tem. Né? Então, C2 pontos, barra, arquivo de programa, barra, Python, barra, e aí vai. Até chegar lá no executor do Python, que é aquele arquivinho .s. Então, para que toda vez que você vai executar um arquivo que tenha Python, você não precise digitar tudo isso, então você pode marcar essa opção, adicionar ao path. Isso serve para a gente no dia a dia como desenvolvedor também para alguns programas que vão executar o Python, né? Para testar, para fazer algum tipo de recurso que a gente precise dentro daquele ambiente de desenvolvimento. Então o indicado é que você sempre marque isso daí e deixe a versão do Python adicionada ao path. Depois você pode fazer aqui, ó, install now, onde ele vai instalar os principais recursos do Python, aquilo que a gente vai utilizar. E também o próprio Python nesse caminho aqui, ó, users, né, o nome do seu usuário, appdata, local, programs, Python 3.8, tá bom? Então você marca aqui e aí deixa ele fazer uma instalação. Ele pede aqui para você, né, como você tem que instalar alguma coisa no computador, ele pede autorização para você. E aí a instalação é rápida, é simples. Você vai ver que rapidinho termina, não vou precisar nem talvez adiantar o vídeo, porque ela vai ser bastante completa. Tá? E aí é importante você ter cuidado com isso. Lembrando que, como eu estava falando do Python 2.7 e do 3.8, se você estiver trabalhando com o ambiente Linux, né, você pode ter os dois instalados. Então você pode pesquisar aí na sua distribuição como é que você faz para manter as duas versões instaladas, mas no Windows isso não é possível. No Windows, quando você vai executar qualquer programa, você coloca a palavra Python e aí na frente o comando que você quer para executar aquele programa .py, que é o programa do Python. No Linux não é assim. Apenas a palavra Python, ela vai se referir à versão do Python 2.7 ou 2.x, né, que é 2. Que seria a versão 2.5, 2.6, 2.7. E quando você coloca Python 3, você está utilizando aí a versão do Python 3, que seria 3.5, 3.6, 3.7, no caso agora que a gente está utilizando a 3.8, tá? Então lembrando que isso só serve para ambientes Linux e para ambientes Windows não funciona isso daí, tá? Você vê que a instalação foi um sucesso, foi super tranquila, mas aí tem um outro detalhe aqui que é interessante você ter atenção, que é isso aqui, ó. As configurações da máquina são aceitas para todos os programas, é que você consiga ter um caminho, né, que seria desde o C2 pontos até a última letrinha lá do seu programa, que você tem um caminho no máximo de 260 caracteres. Só que aqui ele nos dá as opções, ó, de desabilitar o tamanho limite de um path, de um caminho, tá? Então eu acho interessante também você marcar isso daqui, caso você tenha arquivos, programas que tenham um caminho muito longos, tá bom? Então interessante é marcar isso daqui e deixar tudo bacana e tranquilo aqui, limitado. Então você autoriza aqui que seja feito e aqui você já vai ter o Python para você trabalhar. Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Python, e aqui você já tem, ó, o Python instalado, o próprio idle aqui. O idle é um software dentro do Python que você pode fazer um programa simples, rápido, apenas para você testar. Então você tem aqui vários recursos do Python já instalado. Aqui, ó, esse aqui é o idle. Então aqui você pode colocar um
pequeno programa. E aí ele imprime aqui também. Então o Python aqui funcionando na versão 3.8.2 e ele também já está ativo no nosso path, né, no caminho principal. Então quando eu for executar eu já posso utilizar tranquilamente. Então lembrando, na primeira tela você vai fazer uma instalação normal, só que antes disso não pode esquecer de marcar lá embaixo, adicionar o Python ao path. E na última tela de instalação do Python você tem que desabilitar o max length, né, o limite de caracteres que você tem para os caminhos, tá? Agora vamos para a nossa segunda instalação de preparação do nosso ambiente, onde a gente vai aqui, mais uma vez, no site do Google. No site do Google, agora a gente vai pesquisar o nosso kit Anaconda, tá? O Anaconda, ele é um pacote de aplicativos. Vamos ver aqui se ele já aparece. Opa, Anacondas não cobras, Anaconda Python. Pronto. Então o Anaconda ele é um pacote de um aplicativo que tem um pacote de programas, né, um pacote de bibliotecas já prontos. Inclusive ele já vem com uma versão do Python dentro dele, embutida. E ele é utilizado principalmente para quem trabalha com ciência de dados. Então todos os recursos que ele já vem pré-instalado já é pronto para você trabalhar com ciência de dados. Apesar que você pode instalar outras aplicações nele também, outras bibliotecas nele também, tá? Só que ele facilita muito porque ele já te evita de instalar uma série de coisas, né? Inclusive você pode trabalhar apenas com ele, não trabalhar com o Python. Mas eu gosto de preparar a máquina para que a gente trabalhe, que a gente tenha o nosso Python dentro do computador, né, funcionando para execução de programas, para outros recursos que a gente possa utilizar, e que a gente possa ter também o Anaconda para que a gente vá desenvolver, né, e que não tenha medo de desenvolver, que possa instalar coisas, quebrar, reinstalar e tudo mais. Então ao longo do curso a gente vai ver, ao longo desse curso, não, desculpa, ao longo desses encontros a gente vai entender como é que a gente vai trabalhar com as duas versões do Python. Na verdade essa versão do Python que a gente acabou de instalar, praticamente a gente não vai utilizar, a gente vai deixar ela apenas como um recurso no nosso computador, tá? Mas então vai utilizar. Então você pode procurar aqui, ó, ele já tem aqui anaconda.com, né, que é o domínio desse site que a gente vai acessar. Tá aqui o Anaconda. Eu vou aqui rapidamente tirar-me da tela para que você veja o botão de download. Então no canto superior direito você vai ter lá o botão de download, tá? Então você clica nele, vai clicar nele aqui, pode aceitar os cookies se você quiser. E aí ele vai carregar para a gente a página agora de downloads, né, do Anaconda, tá? Então aqui já perdão, eu estava aqui na página de download de distribuição e não percebi, né? Rolando aqui para baixo, você vai escolher qual é a versão que você quer. Então você tem para Linux, versão não, né? Qual a plataforma que você quer instalar, macOS ou Windows. E aí você pode instalar aqui a do Windows. Veja que o próprio Anaconda ele ainda não atualizou para a versão 3.8 do Python. A versão que vem dentro dele ainda é a versão 3.7, que é uma versão estável, uma versão utilizável, tranquila, não tem problema nenhum. E aqui você vai clicar em Graphical Installer, tá? Se você estiver escutando um cachorro latir por trás, é o meu cachorro que deve estar agoniado aqui com alguma coisa com o vizinho ou com alguém que esteja fazendo algum serviço. Então não se preocupe, tá? Já está baixando aqui. Eu baixo sempre essa versão porque é a versão maior, apesar de hoje em dia a gente já ter também um Anaconda Lite, que eu não gosto, eu prefiro sempre versões mais completas. Eu busco ter computadores que consigam ter essas versões mais espaço para que eu consiga ter as versões mais completas das aplicações. Mas se você computador é um computador mais modesto, um computador mais simples, você pode também procurar um Anaconda Lite e ver o que ele pode ser útil ou não para o nosso fim aqui, tá? Então vamos voltar lá na nossa pasta de downloads. Aqui agora o Anaconda, você dá também 2 cliques. E o Anaconda também tem aquela mesma coisa, você pode instalar para 64 bits ou para 32 bits, você tem que olhar aí no seu computador. Dos últimos 3, 5 anos, quase todos os computadores já funcionam com 64 bits, a não ser alguns computadores de laboratório, de informática, tudo, porque eles demoram um pouco
a atualizar, dependendo do grau de investimento que a instituição tenha, né? Então, biblioteca, principalmente se é assim um ambiente mais, o pessoal utiliza mais internet, arquivos de escritório e programas de escritório, mas se for geralmente computadores de casa, as pessoas que trocam aí a cada 3, 4, 5 anos o computador, geralmente eles já estão nos 64 bits. Uma forma de você perceber isso bem fácil é se seu computador ele tem mais de 4 GB, geralmente ele já está preparado para ser 64 bits, senão ele pode estar ainda na versão 32 bits, tá bom? O Anaconda já é mais simples de instalar, né? Bem mais fácil, você vai clicar aqui, ó, apenas Next, não tem muitas coisas para você mudar. Aqui ele pergunta se você quer instalar apenas para você ou para todos os usuários. Como nesse caso aqui a gente já tem o Python instalado para todos os usuários, principalmente para execução de programas, você pode baixar algum programa que seja em Python. E como o Anaconda é específico para desenvolvimento e apenas eu trabalho como desenvolvedor aqui no ambiente que eu tenho, então eu coloco apenas para que seja instalado para mim, né? Então just me. O caminho eu também costumo mudar, tá? Eu tenho 2 HDs no meu computador e aí eu costumo instalar no HD que está o D2 pontos. Eu tenho lá uma pastazinha só para esses recursos não comuns do computador, né? O Anaconda, um terminal que eu uso que não é o próprio do Windows e tudo mais, tá? Então, mas aqui eu vou deixar na pasta padrão, porque isso aqui é uma máquina virtual apenas para mostrar para vocês a instalação. Então, o Anaconda 3 aqui para instalar. Aqui eu não costumo mexer nada. Você pode também adicionar o Anaconda ao path, só que isso não é bom porque ele sobrepõe o path do próprio Python. Então eu não recomendo você colocar. Nas IDEs, quando a gente precisa utilizar o Anaconda, você tem a opção de selecionar tanto o path principal do Python 3.8 que a gente acabou de instalar, como você também pode escolher uma versão do Anaconda que esteja lá habilitada. Então você só coloca aqui para trabalhar, né, instalar, e aqui embaixo é a opção de você registrar o Python 3.7 como principal. Então isso aqui é bacana, você pode deixar também marcado, tá? E aí você vai ver que a instalação do Anaconda, diferente da instalação do Python, ela demora um pouquinho mais, porque ele extrai mais aplicativos, ele tem mais coisas para você trabalhar, tá? E aí quando você tem mais coisas, geralmente demora um pouquinho mais para instalar. Não sei como é que vai se dar aqui nessa máquina virtual, mas espero que seja rapidinho aí para a gente conseguir perceber. E aí você vai estar com o seu ambiente, pelo menos para iniciar a programação com Python, basicamente completo, né? Então você vai conseguir estudar algoritmos, você já consegue fazer coleta de dados na internet, trabalhar com arquivos, CSV. Nesse caso aqui, acho que você ainda não vai conseguir trabalhar com banco de dados, porque a gente não preparou nenhum ambiente para banco de dados, né? Então eu não mostrei como você instalar, por exemplo, o servidor do MySQL, o servidor do Postgres e tudo mais, tá? Eu também não costumo instalar esses recursos. Eu tenho uma tomei uma decisão na minha vida de não instalar esses recursos diretamente no computador. Então eu utilizo uma forma de virtualização desses recursos através do Docker, né? Então o Docker é uma ferramenta que você pode instalar e em cima dele instalar banco de dados e tudo mais, e até deixar um arquivo pronto para automatizar esse processo, né? Então você precisa levantar vários bancos de dados ou rapidamente um banco de dados, você pode automatizar esse processo com o Docker, tá? Aqui está demorando um pouquinho a nossa coisa, eu vou dar um pause na gravação e assim que terminar eu volto para a gente não perder muito tempo. Beleza, então depois de tudo configurado aí, a gente tem a instalação do Anaconda completa. Então a gente vai aqui agora só finalizar. Tem aqui 2 links para você aprender um pouco mais sobre Anaconda. Se você quiser aprender, você deixa marcado, ele vai abrir o navegador com esses links, senão você pode desmarcar e finalizar a instalação. Então vamos verificar aqui se o Anaconda está instalado. E aí estamos aqui com o Anaconda Navigator. Quando você abre aqui o Anaconda Navigator, ele demora bastante para abrir, tá? Então não se preocupem se ele demorar bastante para abrir, mas na tela você já vai ver aí que você vai ter a ferramenta Jupyter Notebook, que a gente vai ver mais para frente como é que ela funciona, e aí você vai poder utilizar ela também no seu aprendizado aí de algoritmos, Python, lógica de programação com Python,
tá bom? Lembrando que o Anaconda você vai poder instalar também versões do R, quem gosta de trabalhar com a linguagem R estatística para ciência de dados, mas nos nossos encontros aqui o que a gente vai trabalhar principalmente é com o Anaconda focado na linguagem Python, tá? Então aqui tem a telinha de boas-vindas do Anaconda, que você pode ver, e aí a gente vai utilizar principalmente esse recurso aqui, que é o Jupyter Notebook, tá? E aí mais para frente vocês podem ir pesquisando um pouco sobre Anaconda. Eu não vou trabalhar nesses encontros sobre Anaconda, mas especificamente sobre a linguagem Python vinculada aos algoritmos e lógica de programação, mas você pode utilizar aqui porque ele realmente tem bastante recurso, bastante coisa legal para você aprender. Beleza? Galera, então vou ficar por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos, onde eu já vou introduzir um pouquinho de algoritmos, já trabalhando com Python. Se você quer conhecer um pouco mais de algoritmos do ponto de vista teórico, tem uma outra série de vídeos aqui no canal que você pode pesquisar e dar uma olhada aí para entender um pouquinho de algoritmos, de lógica de programação. E é nesses encontros aqui, nesses novos encontros de algoritmo e lógica de programação, eu quero realmente fazer exercícios e demonstrar eles com a linguagem Python, para que você entenda um pouco mais, aprenda um pouco mais e a partir daí possa desenvolver o seu lado desenvolvedor. Beleza? Galera, beleza? Falou e até o próximo vídeo.